Então, por favor, coloque aí o nosso convidado, o advogado Miguel Silva. Miguel, muito obrigado pela tua participação aqui no Papo Antagonista hoje. Bem-vindo. Satisfação estar com você e com o seu público. Excelente. Pode colocar o Duda também na tela, tá? Oi, Duda, olá. Tudo bem? Oi, boa noite a todos. Bem-vindo. Bem-vindo. Fique à vontade também para participar da conversa aqui. Eu trouxe o Miguel Silva, que é advogado especializado em direito empresarial. Ele escreveu um artigo no Migalhas, que é um site jurídico, em que ele questiona... Pode parecer uma coisa simples, mas quando a gente fala de semântica aplicada ao direito, isso pode ter consequências práticas, né? Miguel, você fez observações sobre a cobertura da própria imprensa em relação ao caso das Americanas. Todo mundo, nós, inclusive, nos referindo ao caso como uma fraude contábil, mas não é bem assim. Você pode explicar, mas traduzindo do juridiquês para o nosso, para o nosso português mais coloquial, o que exatamente está fora do lugar e o que, na sua opinião, aconteceu no caso da Americanas? Inclusive, você fez várias comparações com casos anteriores. Perfeito. Veja que é claro que o caso Americanas está em processo de investigação e o que falaremos aqui é tudo em tese, considerando que se repete aquilo que ocorreu em situações anteriores, envolvendo lá nos Estados Unidos o caso Enron em 2001, IRB, o IRB Brasil em 2020, e agora temos a situação adversa envolvendo o caso Americanas. Nós temos que distinguir erro contábil de fraude contábil e fraude de gestão. Parece algo tudo igual, ou seja, falar em fraude contábil e fraude de gestão, mas não é. Erro contábil, é bom dizer, a norma contábil já estabelece que toda empresa ela tem que ter uma política contábil. Como levantar um balanço? Claro que essa política contábil tem um regramento, ou seja, há normas contábeis dizendo como a Americanas e qualquer outra empresa, de capital aberto ou não, como elaborar demonstrações contábeis, como adotar política contábil para levantar as demonstrações. Isso se pauta por normas contábeis. Tá. E se ocorreu erro, a diferença da fraude é o erro, se errar por ofensa a uma norma contábil, como contabilizar fornecedor, clientes, um ativo, um passivo, mas se você errou e revelar na próxima demonstração, isso não tem problema, errar está aí dentro das possibilidades humanas, okay? Desde que se revele aos interessados. Diferente da fraude. Fraude é quando eu não revelo. Eu erro o balanço, digo que tenho fornecedores, mas, na verdade, eu passo a ter uma dívida bancária, como sinaliza no caso da Americanas. Eu deixo de pagar uma duplicata e aí peço para o banco pagar para o fornecedor e passo a ter juros a pagar por banco e não mais por fornecedor. E eu não revelo isso no balanço. Aí, se eu não revelar e não ir atrás em revelar nos próximos balanços, aí não é erro, aí é fraude. Agora, uma coisa é fraude contábil, outra coisa é fraude de gestão. Deve-se reservar a nomenclatura fraude contábil quando o contador, com a sua equipe, ele o quê? Enganou uma informação, ou seja, negou uma informação, subtraiu uma informação relevante no balanço e não revelou, em outras palavras, para os acionistas, porque os balanços são publicados pela SA. Então, aí é uma fraude estritamente contábil. Outra coisa é quando ocorreu lá na cobertura, a arquitetação, né? Ou seja, que parece que ocorreu nas Americanas. Ou seja, na diretoria que se desenhou a sonegação de informações, e não lá no térreo. Ou seja, isso é bom para diferenciar o tamanho da coisa, né? E as responsabilidades em torno desse, vamos dizer assim, desse crime. Muito interessante o que você está me dizendo,
E eu vou acrescentar mais um dado aí, e eu queria a sua opinião. Quer dizer, eu até trouxe um advogado aqui na semana passada, eu trouxe o advogado dos acionistas minoritários da Americanas, que entrou com uma ação contra a PwC, a Price, que é a auditoria, aquela empresa que faz a auditagem dos balanços, né? Então, a gente ficou aqui, bom, discutimos como é que uma empresa com uma trajetória como a da Price permite que algo assim aconteça. Falo isso por quê? Porque na nota pública divulgada pelo Lehman, pelo Teles e pelo Sicupira, eles tentam se afastar dessa responsabilidade que você está falando aqui da gestão, né? Eles dizem o seguinte: não, a gente seguiu, pode tentar ampliar um pouco mais essa imagem, isso. A gente seguiu aquilo que estava sendo informado, né? E aí, olha aí, ó, o item 3, que interessante. Contávamos com uma das maiores e mais conceituadas empresas de auditoria independente do mundo. A PwC, ela, por sua vez, fez uso regular de cartas de circularização. Olha só como é que complica o negócio. Utilizadas para confirmar as informações contábeis da Americanas com fontes externas, incluindo os bancos que mantinham operações com a empresa. Nem essas instituições financeiras, nem a PwC jamais denunciaram qualquer irregularidade. Quer dizer, é igual um acidente de avião, não é uma coisinha ali, né? Assim, aconteceu um negócio que aí não. Você tem sempre um conjunto de coisas que leva aquilo a acontecer. Então, para acontecer o que aconteceu aqui, 20, 40 bi escondidos aí no balanço, parece que tem muito mais gente envolvida. Como é que funciona? Explica um pouquinho as limitações da empresa de auditoria quando faz essa checagem de balanço e considerando essa observação aqui que também envolve os bancos, que eram que realmente traziam para eles as dívidas, né, pagavam os recebíveis, antecipavam aí os recebíveis a Americanas, e isso não era declarado no balanço. Perfeito. Eu vejo como muito importante você bem, então, classificar o ilícito, porque quando você fala fraude de gestão, então começa lá da cobertura e vai para o chão de fábrica, vai para o chão da produção do balanço. No térreo tem o contador. Então vamos falar aqui dos agentes. Tem o contador, tem o quê? O auditor que revisa os procedimentos contábeis que levaram àquela apresentação. Temos também como agentes os diretores e temos aí também os bancos, né? Os diretores da Americanas e tem os bancos. São todos agentes. Precisa verificar aí, primeiro, quem arquitetou? Quem é o mentor dessa lambança, né, que se sinaliza? Isso faz toda uma diferença. Primeiro isso. Quem está acima, quem desenhou isso, de manipular o balanço e sonegar despesas de dívidas bancárias que deveriam estar transitando o resultado para apresentar prejuízo e não lucro que foi distribuído aos sócios, ou, no caso, acionistas. Feita a diferença aí de agentes, tem que verificar se houve conluio. A auditoria concordou, foi apresentada a arquitetura de manipular o balanço e os auditores concordaram? Não acredito. Então, esse é o ponto de partida. Contador participou? Ponto de interrogação. Dou o benefício da dúvida, não vou entrar no mérito. E aí, haverá investigação até do órgão regulador, de forma competente, tem um rito a se cumprir no Conselho Federal de Contabilidade. Então, tem que verificar se houve um conluio. Houve só negligência, não é? Sem a participação da auditoria, sem a participação do contador, houve só aí uma negligência. Tá. Segundo, será que a auditoria, não é, com pessoas competentes, nós não podemos aqui operar caça-bruxas, não é? Será que não houve circularização? Pelo que circula-se no meio profissional, houve a circularização. Então, essa nota pública, não é, com devido respeito, e temos um grande apreço, não é, por esses três empresários, não é, e que merece todo o nosso
respeito, mas pode ser que a auditoria circularizou e veio informações batendo com o que os fornecedores diziam. Então, o fornecedor dizia que tinha crédito de 1.000, o banco dizia que tinha também, e a Americanas informou, e aí fechou o círculo, e aí a auditoria deu ok. Então, precisa saber quem arquitetou, não é? E pode haver aí pessoas inocentes, não é? Pode, claro, ter negligência, sim, porque aí entra o quê? A questão da habilitação técnica. Será que é possível você carregar um rombo, porque não ocorreu só no balanço de 2022, isso, como o próprio Sérgio Rial dizia, isso dos últimos 4 anos. 4 anos nós não podemos esquecer que, quando se fala de companhia aberta, nós estamos falando de cada ano tem 4 balanços publicados. Então, são 16 balanços. Dificilmente você manipula 16 demonstrações sem um cuidado maior aí de verificação do rombo, porque o que sinaliza é que e é bom esclarecer aqui ao público de forma simples, o que sinaliza, né, o que se noticia, é que o fornecedor emitiu uma fatura contra a Americanas, digamos, para pagar 90 dias, chegava o dia do vencimento, a Americanas não pagava, pedia para o banco pagar, é o que se chama de risco sacado, e aí, é claro, deixa de ter dívida com o fornecedor e passa a ter uma dívida bancária com a instituição financeira. E aí tem juros, né? O custo do dinheiro no tempo. E esses juros é que deveriam ser imputados lá no resultado como despesa, abatendo, não é, as receitas contínuas e diminuindo o lucro, quem sabe dando prejuízo, porque um rombo de 20 bi. Mas o que aconteceu? No momento em que se pagava a duplicata, né, ou melhor dizendo, a dívida agora para o banco, digamos que era R$1.000, com juros da 1.200, porque parece-me que a Americanas ficava alongando muito a dívida, não é? Então, ficava, ao invés de 90 dias para pagar, 360 dias para pagar. Então, muitos juros incorridos. E esses juros deveriam estar no resultado e não constou, não é? E aí, claro, quando se pagava a duplicata em atraso, baixava o passivo e não o resultado com aqueles juros. Os juros estavam abatendo a própria dívida, que absurdo. Agora, isso daí precisa ver quem arquitetou o mentor. E aí haverá de se checar os negligentes, contador, auditor, se ocorreu. Wilson, uma perguntinha. Considerando, então, que a investigação leve à conclusão de que ocorreu uma fraude de gestão e não um simples erro contábil, do ponto de vista penal, os 3 empresários aí, o Teles, o Sicupira e o Lehman, isso pode ser enquadrado em algum crime, alguma coisa assim? Se eles arquitetaram, sim. Se partiram dele. Agora, partiram deles ou da diretoria em que eles nomearam? Não é? É bom dizer, participaram da Assembleia que nomeou, porque eles não são controladores, a princípio, pelo que se noticia. Eles têm por volta de 30% reunidos. Quer dizer, isso, para controlar uma sociedade anônima, você precisa ter 50% mais uma ação. A não ser que eles participavam com os 30%, com outros que tinham 20%, mais uma ação, e participando de um bloco de acionistas. E aí controlavam. Seja o que for, não esqueçamos que os 3 acionistas de referência não eram diretores, eles eram acionistas. Iam para uma assembleia e em assembleia se nomeia administradores. Então, quem desenhou, quem arquitetou a manipulação do balanço? Sonegando informações para os minoritários e prejudicando os minoritários, os titulares de títulos de dívida. Então, foram os sócios? Foram os administradores? E, infelizmente, no Brasil, nós não temos
uma legislação penal que, como na Alemanha, na Itália, está bem definida essa situação quando administradores ou sócios arquitetam, fraudam um balanço, o que os alemães chamam de infidelidade patrimonial, né? Ou seja, você pratica uma deslealdade perante o mercado e aí imputa responsabilidade. Aqui no Brasil é difícil você, inclusive, enquadrar no Código Penal a situação de uma infidelidade patrimonial, algo que já está lá tipificado na Alemanha. Aqui você vai ter que chamar de apropriação indébita, não é? Caso venha se confirmar que foram os diretores que manipularam o balanço, orientaram lá a contabilidade, assim proceder, se é que assim procedeu, porque hoje, pessoal, existem sistemas avançados, digamos, alguém que arquitetou pode entrar no sistema e mudar uma rúbrica contábil, uma linha contábil. Hoje, pasmem, um departamento contábil lá na Filipinas, que está se tornando comum, faz a contabilidade das empresas do mundo inteiro. Ah, é? Tem isso, é? Tem isso, é? Tem. Então, uma empresa, ela é multinacional, tem negócios em 100 países. Para otimizar recursos, onde eu vou reduzir custo? Ora, o CEO mundial fala, olha, vamos pôr, porque os critérios contábeis, a política contábil, nós temos hoje o quê? A adoção do critério internacional de contabilidade em mais de 100 países. Então, um contador em Filipinas, ele sabe a IFRS, que são os critérios internacionais de contabilidade, que são adotados aqui no Brasil, na China, Estados Unidos, Alemanha, lalaiá. Ora, um contador sabendo os critérios internacionais, ele lá da Filipinas, ele consegue elaborar demonstrações contábeis, claro que tem que passar pelo crivo de um contador aqui, porque se requer a assinatura de um contador aqui, junto com o diretor aqui. Ora, eu estou aqui dando exemplo que o assunto é amplo e com vulnerabilidades. E aí, alguém pensa, pode, de má fé, em tese, um diretor aqui conversa com alguém lá da Filipinas, olha, muda aqui a conta fornecedores, viu? Não cria a dívida bancária. E pode ser que o contador aqui está sendo surpreendido. Estou dando aqui abertura porque a coisa é vasta. Então, quem arquitetou essa manipulação do balanço prejudicando financiadores, investidores? E aí eu digo, isso não é uma mera fraude contábil, isso é fraude de gestão, está sinalizando isso, não é? Com agentes que sinalizam estar lá na cobertura e não no térreo. Claro. Excelente. Muito bem, doutor Miguel Silva, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista. O programa permanece aberto para futuras colaborações também. Satisfação estar com vocês. Um abraço a todos.